A paz do Senhor para a amada igreja. Eu confesso que eu estou aqui numa sinuca, como diz o pessoal aí, né? Porque o certo seria predicar ou pregar em espanhol, né? Mas eu não vou me arriscar, porque o meu espanhol é muito castiço, né? E eu corro o risco de não ser muito bem interpretado. Amados irmãos, abra sua Bíblia na primeira epístola universal do apóstolo João, primeiro capítulo, verso 3, que é o tema do nosso estudo de hoje, né? Amém? Capítulo... Deixa eu pegar aqui, ó. Todos acharam? Amém? É bom a gente se basear aqui na palavra de Deus, né? Pois bem, o texto diz assim, esse versículo nos diz: o que vimos e ouvimos, isto vos anunciamos, para que também tenhais comunhão convosco. E a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Louvado seja o nome do Senhor. Tome seu assento, por gentileza. Como o nosso pastor muito bem frisou, que mês é que nós estamos? Fevereiro. Vocês prestaram bem atenção, né? Ontem nós estivemos aqui pela fé, celebrando janeiro, pedindo as bênçãos, louvando a Deus pelo mês de janeiro. E hoje nós estamos no segundo mês do ano. E eu louvo a Deus porque esta série, Convicção que Deus me ouve, uma série que tem inspirado o coração do nosso pastor. E o tema de hoje, a convicção leva à comunhão. Extraordinário esse estudo, essa mensagem, muito bem elaborada, para a glória do Senhor. Nosso pastor tem orientado os nossos pastores, somos orientados quanto aos tópicos que devemos abordar nos estudos, e com certeza isso tem sido a inspiração de Deus. E no primeiro dia, já vamos direto à introdução, que no primeiro dia do culto das primícias, né, o nosso pastor Joel, usado pelo Espírito Santo, e de forma enfática, ele questionou-nos, né? Tem Deus o primeiro lugar na sua vida? Isso nós temos que pensar bem, irmãos, porque não podemos perder o nosso tempo. Nós não estamos aqui na casa de Deus, na igreja, vindo aos cultos, para perder o nosso tempo. Nós estamos nos preparando para ir morar nos céus com o Senhor, né? Então, e o pastor discorreu a linda e edificante mensagem, pastor Joel, pontuando algumas perguntas e dando-nos respostas práticas que nos levaram a uma consciência plena de que não podemos cochear entre dois pensamentos. Não é tempo de estar com a nossa mente meio complicada, né? Sem estar definida, sem estarmos pensando nos céus, estamos com os pés aqui na terra, caminhando aqui na terra, mas o nosso pensamento está lá nos céus. Nós estamos já vivendo a expectativa da volta de Jesus, né? E para que isso aconteça, nós precisamos que a nossa convicção, que nos leva à comunhão com o Pai, com o Espírito Santo, com Jesus, possa ser algo bem definido em nossas vidas, né? Posso ouvir um amém? Amém. Então, hoje, irmãos, no segundo dia do nosso culto de primícia, nós estamos começando o ano priorizando nossa comunhão com o Pai Celestial. Isso é a coisa mais prioritária da nossa vida. Desculpe, eu vou falar uma coisa muito forte agora. É melhor nem viver, irmão, se não for para nós priorizarmos a comunhão com o Senhor. É muito sério isso, né? Porque viver por viver, irmãos, não faz sentido. A nossa vida tem propósitos, né? Tem objetivos de Deus para vivermos, né? Então, meus amados, visto que nós precisamos responder integralmente, que verdadeiramente Deus tem o primeiro lugar em nossa vida. Essa resposta, ela não pode ser superficial. E é muito fácil a gente perceber quando realmente nós temos Deus na nossa vida, através do nosso testemunho, do nosso modo de viver, né? Nosso modus vivendi, nossa forma de responder aos questionamentos na sociedade,
de enfrentar as lutas, as dificuldades, de enfrentar os obstáculos que a vida se nos oferece, né? Quando temos comunhão com o Senhor, como temos convicção da nossa fé em Cristo Jesus, irmão, nós passamos por cima de tudo isto, porque Deus está conosco. Ele é a nossa vitória. Por maior que seja o problema, ele vai ser superado pelo poder do sangue de Jesus. Então, meus amados irmãos, se Deus tem o primeiro lugar na nossa vida, nós estamos tranquilos. Não importa o tipo, a dificuldade, o tamanho da luta, não importa. Se Deus está conosco, meu irmão, descanse, fique tranquilo, né? Amém? Paulo dizia uma expressão que eu amo, quando ele disse assim: para mim, o viver é Cristo e o morrer é ganho. Estou tranquilo, enquanto estiver vivendo nesta terra, eu quero estar em Cristo, a minha vida fundamentada em Cristo, e expressar esse relacionamento que eu tenho com Deus nas minhas ações. Porém, se os meus olhos se fecharem, glória a Deus, vou tocar a minha mão na taça da vitória, né? Louvado seja o nome do Senhor. Então, meus amados, é interessante nós pensarmos e aqui refletir sobre a nossa convicção espiritual, né? Nós temos que fazer essa reflexão nesse mês de fevereiro. Antes, eu gostaria de fazer algumas perguntas. Primeiro, será que realmente somos convictos daquilo que afirmamos crer? Nós temos convicção naquilo que nós expressamos? Ou estamos falando só da boca para fora, né? Não podemos agir desta maneira, porque seria estarmos mentindo ao Espírito Santo, não é verdade? Outra pergunta: quais são os resultados desta afirmação? Se eu afirmo aquilo que eu creio com convicção, quais são os resultados desta afirmação em minha vida, na minha forma de viver, na minha forma de relacionar, na minha forma de ser, né? Então, nós sabemos de fato o que significa ter comunhão com o Espírito Santo, temos essa consciência, o que é ter comunhão com o Espírito Santo, sabemos disso. Aprendido, nós temos aqui bastante acerca disso, né? E nós não podemos abrir mão de que essa realidade ela seja um ponto alto nas nossas vidas. Amém? Podemos realmente afirmar que temos essa comunhão? Veja bem, irmão, se nossa resposta for sim, quais os frutos dessa comunhão? Eles são visíveis, esse fruto dessa comunhão? Cada dia nós somos atacados, né, pelo mundo, pela influência de tantas coisas, da televisão, do cinema, das propagandas, somos atacados por tudo isso. Mas quando a nossa vida está firmada em Cristo, quando nós temos convicção, temos comunhão com Deus, irmãos, nós estamos preparados para enfrentar o dia a dia, né? Jesus disse: no mundo tereis aflições. Jesus usou o plural para se expressar. Então vão ser muitas aflições. Se eu tenho comunhão com o Senhor, se a minha vida está em Cristo Jesus, essa aflição, quando eu dobro o joelho e oro e busco a direção de Deus, ela é dissipada pelo poder do sangue de Jesus. Eu sempre gosto de, entre meio a estar falando, eu gosto de trazer um breve testemunho. Porque o crente, ele precisa ter testemunho. O testemunho é fruto da sua convicção e da sua comunhão com o Senhor. E quando nós temos testemunho, significa que a vida que nós vivemos, ela é autêntica, é uma vida de frutos. E esses frutos se tornam evidentes em nossa vida através do testemunho que nós temos para a glória do Senhor. Eu sempre me lembro, e esse testemunho é muito forte, porque o pastor Joel está inserido nele, né? A minha filha, eu vou citar o nome dela, porque não tem segredo, né, com a igreja. A minha filha Regiane trabalhava num fast food. E lá ela, aquele jeito agradável que nós crentes somos, né, onde estamos trabalhando, a Bíblia diz que nós somos a luz, somos sal da terra, a luz do mundo e o sal da terra. Então é normal que as pessoas se agradem da maneira que nós somos. Por quê? Primeiro, porque nós temos convicção da nossa vida espiritual em Cristo Jesus, e nós temos comunhão com o Pai,
e com Jesus. Então, esta comunhão nos faz diferente. E as pessoas gostavam muito de ser atendidas por ela. Aí se levantou uma grande luta, mas uma perseguição tão grande, da gerente da loja. E a Regiane vinha chorando para casa. Vinha chorando. Pai, eu não aguento mais. Mas o que você não aguenta, filha? Pai, é muita perseguição. Filha, fala com Deus. Uma das coisas que eu sempre fiz na minha casa é levar as nossas filhas a ter comunhão com o Senhor, a ter convicção daquilo que está fazendo, para a nossa fé não ser em vão. Falei, filha, você já não é mais adolescente, você já é uma mulher madura, como é que você veio me falar uma coisa dessa? Você precisa saber que o teu Deus é aquele que ouve a tua oração. E assim foi indo, e dias foram passando, e eu, no meu particular, eu orava e dizia, Senhor, por favor, não deixe essa situação fugir de controle, né? Porque eu sou sacerdote desta família. E eu tinha certeza, irmão, que no momento que, com convicção, nós colocássemos o nosso joelho em terra, levantássemos a nossa voz ao Senhor, Deus iria intervir. Eu tinha certeza absoluta. Mas chegou um dia, ela falou, pai, eu não aguento mais. Ela passava sempre em casa antes de ir para a casa dela. Falei, filha, vamos orar aqui. Como é que chama essa pessoa? Ela falou o nome da bendita lá, né? Nós não podemos usar outra expressão, hein? Se alguém pensou que eu ia falar, está enganado. Aí falou, como é que chama ela? É fulano de tal. Eu falei, então vamos orar agora aqui. E você tem que crer, filha, porque, puxa vida, eu estou decepcionado com você. Você foi criada no Evangelho, escola dominical, congresso de jovens. Cadê a sua convicção? Cadê a sua comunhão, né? Sei que eu precisava dar aquele sabãozinho, né? Porque o pai, não importa a idade dos filhos, sempre serão filhos, né? Nunca vão ser emancipados. Alguns podem até ser emancipados, mas o pai sempre será pai e o filho sempre será filho. Aí dobramos os joelhos, eu e ela, levantamos a nossa mão e oramos ao Senhor. Mas eu fiz aquilo com tanta certeza, irmão. A certeza de 70 anos servindo a esse Deus, desde criança, pastor. Desde 6 anos de idade. 50 anos, né, como obreiro na casa do Senhor. Eu conheço o meu Deus, e eu sei que quando de coração, a comunhão que nós temos com o Senhor, quando nós apresentamos a nossa causa, Deus não resiste, irmãos. Deus não resiste. E aí nós oramos, né? Não levou um mês. Aconteceu um rebuliço lá. A moça foi rebaixada de função, foi transferida para uma outra loja, e ela veio, né? O que foi? Teu semblante está diferente. Rapaz, só não sabe o que aconteceu. Aconteceu isso, assim, assim. Você está alegre? Tá. Pois agora você vai lá, conversa com ela e diga para ela que Jesus a ama e que Jesus é a solução de todos os nossos problemas. Assim como Jesus resolveu o seu problema, Jesus também está do lado dela, tem um propósito na vida dela. Aí ela convidou essa moça, ela veio aqui na igreja, aceitou Jesus como seu único e suficiente Salvador, se preparou para o batismo. O pastor Joel fez uma coisa linda. O pastor Joel falou para a Regiane, você discipula ela aí, tá? Para o batismo. Ela se preparou para o batismo, se batizou, e o pastor Joel ainda... Aquilo foi do Espírito de Deus, né? Falou, o pastor Alcir, o senhor que vai fazer o batismo aí. Não sei se o senhor se lembra, né? Mas eu fiz o batismo da moça. Ela ficou um tempo conosco aqui, depois ela mudou-se para outra região e ganhou quase a família dela inteira para Jesus. Então, meus amados irmãos, a comunhão que você tem com o Espírito Santo de Deus, que você tem com o teu Deus, você tem com Jesus, esta comunhão que você tem, a convicção é que vai mover os obstáculos na sua vida. Amém? Então, se eu fosse possível fazer um resuminho dessa introdução, eu diria, durante o culto das primícias, nós somos chamados a refletir sobre nossa convicção espiritual e comunhão com Deus, buscando garantir que Ele tenha o primeiro lugar em nossas vidas e gerando frutos visíveis dessa relação, né? Os frutos sempre devem ser visíveis. Bom, e o que significa ser uma pessoa que tem convicção de algo? O que significa? Você está aí com a brochura, você pode acompanhar, né? Bom, de uma forma bem simples, irmãos, ser uma pessoa convicta é ter certeza
tão forte sobre algo que isso vai se tornar a base de suas escolhas. Quando você tem convicção e comunhão, as suas escolhas sempre serão acertadas. Pergunte para mim por quê, mas pergunte bem alto. Porque você está sintonizado com Deus, você tem comunhão com Deus, e quando você coloca isso diante de Deus, a sua escolha será acertada, porque Deus nunca erra, o nosso Deus nunca erra. Então, irmãos, nunca deixe de ter comunhão com Deus e ter convicção daquilo que você é diante do Senhor, que nós aprendemos ontem, né? Então, meus amados, é a base para as nossas escolhas, atitudes e para a forma como vive, né? Não é algo passageiro ou influenciado por opiniões momentâneas. É uma certeza sólida, enraizada e que permanece firme diante das dificuldades ou das discordâncias. É fácil você olhar para uma pessoa que se diz cristã, né? Ou cristão, e você vê, quando aquela pessoa passa por uma luta, por uma dificuldade, você saber se ela é convicta de quem ela é e de quem Deus é para ela, e a comunhão que ela tem com o Senhor, porque tem pessoas que quando chega a dificuldade, quando chega o obstáculo, chega a luta, ou até mesmo a provação, ela se desespera, né? Entra em ebulição, fica que não tem norte. Mas o crente que tem comunhão, que tem convicção, quando vem a luta, ele sabe o caminho. Vai falar com o Senhor, vai dobrar o seu joelho, vai falar com Deus, e a resposta vem, irmão, porque o nosso Deus nos ama. Amém? Então, irmãos, essa convicção é que dá segurança e direção, moldando o caráter e as ações de quem a possui. Então, não tem como nós pensarmos diferente. Esse é o nosso norte, né? Com esse entendimento em mente, irmão, sobre o que é convicção, nós vamos analisar o versículo de 1 João, né? O capítulo 1 e o verso 3, e que reflete para nós uma grande realidade, né? O que vimos e ouvimos. Aqui o apóstolo João, irmãos, ele refere-se aos ensinamentos do Senhor Jesus, dos quais ele foi testemunho. Ele viu a Jesus vivo, acompanhou sua trajetória, viu-o sendo morto, e depois sua tumba vazia, teve o privilégio de ver o Cristo ressuscitado e assentou-se para comer com ele, ouviu de Jesus diversos milagres e ouviu os seus ensinamentos. Então, meus amados irmãos, o que nós vimos e ouvimos, quando você está na casa de Deus, você é admoestado pela palavra, e você busca ter comunhão com o Senhor, participa dos cultos, vem no culto do tutano, que é o culto de ensino, você ouviu muita coisa, você viu muitos milagres. Quantos milagres nós temos visto aqui e ouvido testemunho dos irmãos? E tudo isso baliza a nossa fé e nos dá o equilíbrio nas nossas ações, né? Muito bem. Então, meus amados, olha só, esses eventos foram tão marcantes que ninguém poderia tirar essa certeza da vida dele. Quando você é impactado, quando eu sou impactado pela presença do Senhor, pela comunhão, fruto da minha convicção em Deus, irmão, nada pode nos abalar, nada tira de nós essa alegria. Por quê? Porque nós temos a receita. A Bíblia diz, tem até um hino que fala assim, e a Bíblia fala, quem está triste, o que faz? Ora. Quem está alegre, cante, né? Essa é uma receita que não falha. O crente precisa adotar isso como norma na sua conduta, né, diante de Deus. Então, meus amados, assim, João estava plenamente convencido de que a sua afirmação era verdadeira, né? Quando ele afirmou o que vimos e ouvimos, era verdadeira, representava a verdade na boca dele, né? Então, meus amados, e nós podemos dizer o mesmo sobre o que já vivemos na obra de Deus? Você tem dito isso acerca do que você já tem vivido, tem testificado? É isso que vai fazer a diferença.
e vai demonstrar o porte cristão que nós temos, né? A convicção que temos e a comunhão que nós temos com o Senhor, né? Outro sim, estamos prontos a dar nossas vidas em favor desta convicção? Isso é muito importante a gente pensar, né, irmão? Que Deus nos guarde de uma perseguição generalizada aí, né? Mas nós estamos caminhando para isso, né? Principalmente quando for implantado o governo do anticristo, né, pastor? Mas a Bíblia diz que nós não estaremos aqui, né? Porque não passaremos pela grande tribulação, vamos estar com o Senhor. Mas quando surgirem as perseguições, muitos que não tiverem essa convicção e essa comunhão com o Senhor vão ceder. Não vão estar dispostos a dar a sua vida por aquilo que é essencial, por aquilo que representou na sua vida durante a sua trajetória, né? Muito bem. A segunda parte diz assim, isso vos comunicamos, né, ou anunciamos. João tinha certeza de que ele falava sobre Jesus e era verdade absoluta, e essa convicção o levava a anunciar com determinação o vigor das boas novas. Então, quando nós temos essa certeza, essa convicção que nós estamos falando, irmão, você faz questão de estar falando, de estar testificando, você não perde a oportunidade, né? Como o nosso pastor sempre ora, né, pastor? Quando vai sair, Senhor, me dá um momento de falar do Senhor para alguém, né? Chega no restaurante, é a primeira coisa, já fala para o garçom, ou para a garçonete, para o maître, enfim. A primeira oportunidade de falar, fala. Por quê? Porque isso queima no coração. A convicção e a comunhão faz com que você sinta desejo de que as pessoas também sejam alcançadas por esse gostosa presença do Senhor em sua vida. Amém, irmãos? Glória a Deus. Então, meus amados, caminhando aqui mais um pouco, o que lhes falta para tomarem os testemunhos das coisas que viram e ouviram? O que está faltando, irmãos, para nós tomarmos conhecimento disso? O que está faltando para que nós tomemos, né, nos tornemos testemunhas das coisas que nós já vimos e ouvimos? O que está faltando? Temos vergonha de falar do Senhor? Não, jamais, né? Nós queremos estar sempre falando e anunciando ao mundo, né? Então, a resposta, obviamente, é uma convicção genuína ardendo dentro dos nossos corações, a convicção de que Ele nos chamou para a sua obra neste mundo caído, a convicção de que Deus é poderoso para nos usar, mesmo em situação de nossas limitações. É importante, irmão, nós temos consciência desse posicionamento diante do Senhor, né? Então, a convicção de que o Espírito Santo já colocou em nós um rio de águas vivas, pronto para fluir e impactar aqueles ao nosso redor, né? Então, a convicção de que dedicamos mais tempo à nossa edificação espiritual, nós seremos capacitados. E qual o exemplo? Como eu posso alcançar isso? De que maneira, né? Nós temos a receita, temos aprendido aqui, né? Então, primeiro, praticar a leitura diária da Bíblia, né? Temos o nosso devocional diariamente, não deixarmos de ler a palavra de Deus diariamente. Ela é a nossa bússola, ela é o nosso norte, né? Ampliar os períodos de oração diários, né? Não é aquela oração de põe o dedinho no olho aqui, né, pastor Joel? Põe o dedinho, Senhor, me guarda e me livra, né? Senhor, o Senhor é jóia, abençoe essa boia, né? Muito... Então, é nós ampliarmos, irmão. Se você ora 15 minutos, faça tudo para orar meia hora. Se ora meia hora, estenda isso para 1 hora. Quanto mais você orar, você ler a Bíblia, você vai estar se aproximando mais dessa comunhão com o Senhor. E a convicção de quem você é e de aquilo que Deus é para a sua vida vai se intensificando cada vez mais, né? Também participar ativamente das atividades da igreja, né? Os departamentos da igreja, as atividades da igreja, né? As atividades institucionais, as atividades particulares, os departamentos, escola bíblica dominical, né? Os ensaios, família cristã. Irmão, nós temos tudo para ampliar e crescer em Cristo Jesus e estreitar a nossa comunhão com o Senhor, irmão, e ter aquela alegria de saber que nós estamos vivendo sob a égide do Espírito Santo, sob a direção do Espírito Santo de Deus.
E nada nos poderá suceder, irmãos. E se acontecer alguma coisa com permissão de Deus, é porque Deus tem algo grande para as nossas vidas. O tempo dirá. Jesus diz, olha, o que eu faço agora vocês não só saberão depois. Muita coisa que acontece conosco, irmão, que nós muitas vezes taxamos aquilo como algo ruim, na verdade, irmão, é algo que o Senhor está nos dando para ter um testemunho, né? Para ter um testemunho. Eu, por exemplo, esse acidente que nós sofremos aí, foi a mão de Deus. A irmã Ruth está lá se restabelecendo, mas ela está alegre, está feliz da vida. Em primeiro lugar, porque estamos vivos, né? Em segundo lugar, porque Deus não deixou praticamente nenhuma sequela, né? E aquela dificuldade que está tendo aí para dar uma gingadazinha, né, pastor? Ela vai passar, né? Tá certo, irmãos? Então, meus irmãos, outra coisa, desenvolver o hábito de ler livros cristãos, especialmente biografias, né? Biografia dos grandes homens de Deus, dos pais da igreja, né? Ler essas biografias nos levam a imaginar o perfil, o padrão de homens que já passaram por essa terra e serviram a Deus, né? E aqueles que são nossos contemporâneos, que estão aí fazendo a sua história, escrevendo a sua história com fidelidade, com sinceridade e nos moldando através dos seus exemplos, né? Irmão, nós precisamos disso, porque senão não vai fazer sentido nós estarmos vivendo. Como eu já falei, viver por viver não vale a pena, né? Muito bem. Outra coisa, a terceira parte diz assim, para que também tenhais comunhão conosco, né? Tenhais comunhão conosco, glória a Deus. Então, meus amados, essas palavras, elas revelam, irmão, duas verdades importantes. Eu já citei para vocês, né, já agradeci ao pastor Sandro Machado, que foi inspirado, né, pastor, para preparar esse estudo aqui, né? Então, essas palavras elas revelam duas verdades importantes. A convicção de que, ao ouvirem nosso testemunho de fé, as pessoas serão impactadas e entregarão as suas vidas a Cristo, né? Como nós falamos, já temos ouvido aqui muitas vezes a expressão, né, que nós somos a Bíblia que o mundo lê, não é verdade? Então, o nosso testemunho, ele fala mais alto do que a nossa palavra, do que aquilo que nós falamos, né? O nosso comportamento na sociedade fala bem mais alto, né? Muito bem. Então, meus amados, e o desejo sincero de que todos os seres humanos venham a experimentar a comunhão com o Espírito Santo e vivam essa mesma conexão junto a nós, né? Isso é o desejo de Deus e é o desejo de cada um dos crentes em Cristo Jesus, né? Nós queremos, eu oro todas as noites, eu oro pelos meus vizinhos lá onde eu moro, no meu condomínio que eu moro. Eu não vou dormir sem fazer oração para Deus salvar aqueles vizinhos, para Deus trazê-los, né? E para que eu possa expressar o amor de Jesus a eles também, né? Então, irmãos, a nossa comunhão é com o Pai e com o seu Filho Jesus Cristo. O apóstolo João, ele deixa aqui um segredo do nosso sucesso ministerial, irmãos. A comunhão com Deus, se queremos ser bem-sucedidos em nossa jornada espiritual, e até mesmo em todas as áreas da nossa vida, nós devemos começar e desejar a viver em plena comunhão com Deus. Para traduzir esta afirmação, eu vou repetir a frase de um irmão, que quando em oração pedimos para ter plena comunhão com Deus, ouvimos dele o seguinte, me busque até que nada mais lhe importe, né? Isso quer dizer, nós vamos buscando as coisas essenciais junto a Deus, né? Nada neste mundo deve ofuscar a nossa carreira em Cristo Jesus. Buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, que as outras e demais coisas vos virão por acréscimo. Eu gosto de citar sempre, irmão, que tudo que você precisa para ser feliz está nas mãos de Deus. Você precisa de sucesso profissional? Está nas mãos de Deus. Seja um crente de sucesso, que o sucesso profissional virá. Você precisa ter bens materiais? Está nas mãos do Senhor. Ele é o dono do ouro e da prata. Ele tem tudo. E quando nós priorizamos Deus em nossa vida, como nos foi falado bem ontem, frisado bem,
nós vamos ter, vou repetir sempre essa expressão, vamos ter comunhão e vamos ter convicção, ou convicção e a comunhão vai gerar tudo isso para a nossa vida, né? Então, meus amados irmãos, em outras palavras, estabeleça-me como um primeiro em tudo em sua vida e o demais seja secundário, né? E é interessante a gente usar isso aí. É um exercício constante, irmão. É uma aplicação diária. É por isso que, sem ter uma vida devocional atuante diante de Deus, ou seja, diariamente ler a Bíblia, repito, e ter um tempo de oração com Deus, é difícil da gente estabelecer essa prioridade. Por quê? Porque a gente acha que quem vai nos abençoar é o patrão, né? Quem vai nos abençoar é o Donald Trump, é ele que vai nos dar bem, vai dar isso. Não, está tudo, irmão, tudo que nós precisamos está nas mãos do Senhor. Quando nós nos colocamos, estabelecemos Deus como nossa prioridade, pode ter certeza, irmão, o Senhor estará atendendo às suas orações e estará nos concedendo vitória, né? Então, meus amados, a verdadeira convicção, ela nasce de uma fé sólida e comunhão genuína com Deus, sendo a base para testemunhar com coragem e impactar vidas ao anunciar as verdades vividas e ouvidas na obra de Cristo, né? Então, essas verdades que nós praticamos, nós ouvimos e vimos, né? E nós praticamos e agora nós fazemos com que essas verdades elas sejam testemunhadas para aqueles que estão de fora, para que eles sejam alcançados pelo Senhor, né? E indo para o final aqui, ainda tem 8 minutos, né, pastor João? O resultado da comunhão será visível. Como nós falamos no início, né, na introdução, que é muito fácil a gente perceber alguém que tem convicção e tem comunhão, né? E aqui nesse tópico nós vamos clarificar mais essa situação, né? Pelos frutos, os frutos de uma vida de comunhão serão colhidos por nós e pela nossa família. Quando os pais são fiéis a Deus e mantêm convicção da sua fé e têm comunhão com Deus, transmite para os filhos, né? Os filhos são abençoados, transmite para os filhos transmitem para os netos para os bisnetos, e assim sempre você será lembrado de alguém que teve uma vida cristã autêntica, né? Uma vida com frutos. Amém? Posso ouvir um amém? Amém. Muito bem. Então, mesmo que o mundo nos odeie, os benefícios serão visíveis para eles. Salmo 128, verso 1, verso 4, fala lá: bem-aventurado aquele que teme ao Senhor e anda nos seus caminhos. 128, e anda nos seus caminhos, né? Aqui fala da obediência, convicção e comunhão com o Espírito Santo, né? Então, temer ao Senhor, irmãos, é uma coisa. Agora, andar nos caminhos do Senhor é colocar em prática aquilo que nós estamos abraçando como base da nossa fé e da nossa confiança no Senhor, né? Então, pois comerás do trabalho das tuas mãos, feliz serás e te irá bem. A verdadeira vida abundante é viver conectado com o céu. Quero fazer uma pequena pausa aqui para dizer aos irmãos uma coisa interessante, como Deus ouve a gente em todo sentido. Em 1974, pastor Joel, eu concluí o meu curso de Direito lá na Universidade de São Francisco. E logo, até 73, não precisava fazer exame de ordem, não tinha exame para ser advogado. Bastava fazer o estágio comprobatório e a pessoa passava no estágio e já recebia a carteira da OAB e ia poder já começar a sua profissão. 1974, muitos dos senhores e das senhoras ainda não eram nascidos, né? Foi o primeiro ano que foi exigido isso. E eu já tinha 3 filhos, as 3 filhas. Quando entrei na universidade, nasceu a primogênita. Quando passei para o 2º ano, nasceu a 2ª. Quando eu estava terminando a faculdade, nasceu a 3ª. Então, eu fui orar, fui falar com o Senhor. Falei: Senhor, eu trabalho, estudo e tenho uma família grande, que dá um gasto, não é brincadeira, Senhor.
Senhor, e eu quero exercer essa profissão, e eu não posso simplesmente ir repetindo os exames, passando ou não, e fica para a segunda época, e daqui a pouco volta o ano que vem. Senhor, eu não posso, porque eu preciso disso, né? Mas o Senhor, eu creio que o Senhor pode me conceder essa vitória, pode me conceder esta bênção. Dos 73 alunos da universidade, apenas 8 passaram no exame da ordem. E entre eles, pela bondade e misericórdia de Deus, estava o pastor Alcir, que na época era presbítero, né? Mas por que isso aconteceu? Porque eu entrei em oração, eu entrei em jejum, eu busquei ao Senhor, apresentei ao Senhor, e eu tinha convicção no meu coração que só Deus podia fazer eu concluir aquela etapa da minha vida. Só Deus podia me proporcionar. E quando eu fui para os exames, eu não sabia se chorava ou falava em línguas, porque tudo que me pediram, tudo que foi pedido é tudo que eu sabia. E quando foi para o exame oral lá, que naquele tempo tinha, né? Eu não sei se tem ainda hoje, eu creio que sim. Tudo que me perguntaram é o que eu já tinha feito na faculdade. Então, irmãos, o nosso Deus, Ele tem bênçãos para a nossa vida. Vale a pena manter a nossa comunhão com o Senhor. Vale a pena não abrir mão de ter essa convicção com Deus. Amém? Outra coisa, irmãos, aqui, ó, quando a palavra de Deus fala aqui, feliz será e te irá bem, fala da verdadeira vida abundante e viver conectado com os céus, né? E a tua mulher será como uma videira frutífera, é um matrimônio feliz, não ausente de desafios, isso todos nós sabemos, né? Mas o casal saberá como enfrentá-los. Ao lado de sua casa, os teus filhos como plantas de oliveira e a roda da sua mesa. Estão plantados ao lado, isto fala da bênção dos filhos, viverem juntos em comunhão emocional, espiritual, mesmo que tenham que morar fisicamente longe. Nunca perde a conexão com os pais, né? Mesmo que os filhos estejam morando longe, não é mesmo, pastor Ismael, né? Mas a oração do pai, né, pastor Joel? A oração da mãe sempre os alcança. E nós temos essa característica de estar orando pelos nossos filhos e sabendo que Deus está agindo em favor deles, né? Amém? Então, meus amados irmãos, outro sim. Eis que assim será. Sine qua non, condição sine qua non, que não pode ser diferente. Eis que assim será, não será diferente disso, irmãos. Viu? Não será diferente disso. Amém? Abençoado, e a Bíblia está fazendo uma observação aqui, ensinando que o crente que alinha a sua vida ao propósito de viver para honrar e glorificar a Deus, receberá do Senhor o privilégio de ser chamado mais que vencedor, uma demonstração da vitória pela graça de Cristo, né, ao homem que teme ao Senhor. Quando nós falamos no homem, obviamente, estamos falando na mulher também, né? Então, irmãos, fazendo um resuminho aqui, e já indo para a conclusão, a comunhão com Deus traz frutos visíveis na vida pessoal e familiar, como alegria, harmonia e bênçãos duradouras, refletindo a obediência, convicção e conexão com o Espírito Santo. E conclusão, o estágio final de alguém, irmãos, cuja convicção está firmada na pessoa de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, é uma vida plena de comunhão com o amado Espírito Santo, cujos frutos dessa comunhão se estenderão para abençoar a todos ao seu redor. Lembrem-se que o desejo do nosso Pai Celestial, que seus filhos vivam em plena comunhão com Ele, né? E a plenitude da comunhão com o Espírito Santo, firmada em Jesus Cristo, goza frutos que abençoam todos ao redor, cumprindo o desejo do Pai Celestial, que vivamos intimamente conectados com Ele, né? Então, que Deus abençoe. Vocês têm aí a estrutura da mensagem e, com certeza, vão meditar nela mais e mais, né? Estou devolvendo aqui ainda 30 segundos, 40 segundos, 40, 41, 39, 38. Obrigado.